Eu sempre gostei bastante de política, né? E nunca pensei em ser um político profissional, nunca pensei em concorrer a eleições e tudo. Mas eu sempre me interessei muito, desde muito pequeno. Desde que eu me lembro, eu sempre gostei bastante de política, de acompanhar os debates e tudo, né? Sempre gostei bastante de estudar história, os eventos históricos, como aconteceu, entender o que era direita, esquerda, liberalismo, e pensar dessa forma lógica como leigo, mas sempre fui grande interessado nisso. Faz um certo tempo que eu já decidi votar no Bolsonaro. As pessoas mais próximas de mim já sabiam. No começo eu era visto como um louco, né? Porque o Bolsonaro era visto como um louco. Até umas pessoas ainda o veem como louco. E coisa que eu nunca vi como um cara louco. Até acho que outros são muito mais do que ele. E porque eu identifiquei que a gente estava com um problema moral como a gente nunca tinha passado na história do Brasil. É histórico que a gente busca presidentes que falam que vão acabar com a corrupção. Desde, lembra da vassourinha do Django? Varre, 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 vassourinha, lá atrás, década de 60. Então, o problema da corrupção do Brasil vem do Império, sempre, sempre, é histórico. Então, eu não estou falando aqui só para quem vai acabar a corrupção. O problema é que agora, o momento do Brasil, ele é muito mais grave, talvez seja o pior de todos, porque a gente entrou também numa parte de imoralidade social. Toda a base, inclusive a base ligada ao cristianismo que a nossa sociedade tem, está se perdendo demais. A imoralidade tomou conta do Brasil. E nós que éramos o país do futuro, até agora, até começo da década de 90, até isso nós conseguimos perder. Criou um ambiente de pessimismo aqui no Brasil, como se a gente não tivesse jeito. As pessoas, para conseguir vencer, elas não se incomodam em fazer atos incorretos e tudo. Quem não aceita muito tomou a decisão de mudar para o exterior, ou então está morrendo de vontade de mudar para o exterior. Então, por isso eu falei, pô, esse cara está falando exatamente o que eu quero ouvir. Ele está mostrando exatamente o que eu quero ouvir. Bolsonaro não é o cara que é do jeitinho que eu gostaria que eu fosse, que ele fosse. Eu não pensei que ele seria o cara que teria esse poder em mãos que ele conseguiu agora ter nas mãos dele. Eu gostaria que o Bolsonaro fosse um pouco mais gentil às vezes. Eu gostaria que ele fosse, sei lá, daria para dar uma lapidadinha. Se a gente fosse pensar o que nós gostaríamos que fosse político ideal, né? De repente uma oratória um pouco melhor, sabe? Pudesse manjar um pouquinho mais de economia para conseguir enganar esses repórteres, né? Para conseguir fazer um debate mais direto com alguns outros candidatos, tal. O Bolsonaro não tem isso. Ele não tem isso. Mas o Bolsonaro conseguiu se transformar num candidato que teve 4 votos para a eleição. Não sei se você sabe, ele já concorreu para ser presidente da Câmara. Ele teve 4 votos. Ele falou que ele se candidatou mais para ir contra o PT e tal. E hoje ele se transformou no porta-voz de uma esperança do Brasil muito grande. E aí tem gente que fala, Rafa, ele não vai conseguir fazer nada. Cara, agora tem uma carta falando que a bancada do agronegócio fechou com ele. São mais de 250 deputados federais. A bancada do agronegócio não perde uma votação na Câmara. Além disso, tem a bancada dos evangélicos, que o Edir Macedo, inclusive, já declarou apoio ao Jair Bolsonaro. E vocês sabem que o Edir Macedo ele tem um vínculo muito grande com política também, com a igreja dele, inclusive com o partido. E além da bancada da bala, e além disso, o Onyx Lorenzoni, que é o articulador político do Bolsonaro, começou desde o ano passado a pegar, porque eu sei que a gente fala que todo político é bandido, ladrão e caramba, mas o Bolsonaro é um cara honesto e é um cara que sabe quem é honesto lá dentro, ele convive lá dentro. Então eles começaram a sair desse negócio das lideranças do partido e a conversar com os deputados lá dentro que querem fazer o bem, porque tem, lógico que tem, é lógico que a gente costuma generalizar, mas lá dentro tem. Então ele já tinha juntado 120 deputados federais que já tinham dito, nós iremos com o governo Bolsonaro
acima do que os nossos líderes partidários determinarem. Ou seja, o Bolsonaro ele conseguiu formar uma base antes mesmo de ser eleito. Então, para você que diz que ele não vai conseguir fazer nada, lembre disso. Ele está com uns 300 deputados federais. E se você falar, Rafa, mas eles não foram nem eleitos, com o fundo partidário, do jeito que está, provavelmente, pelo menos 85% vai ser reeleito. Tá? Então, ele já vai começar com uma base que nunca nenhum outro presidente conseguiu ter. E o discurso dele é o que ele está falando já para esse pessoal. Olha, nós não vamos negociar cargo, não vai ter ministério para partido, não vai ter estatal para partido. Então, eu acredito que até os deputados que hoje estão lá já estão falando, nossa, a coisa vai mudar. O negócio é tão impressionante que até o pessoal do Centrão, que fechou com o Alckmin, já abandonou logo no começo, já foi com o Bolsonaro, porque existe uma visão de que agora a coisa vai mudar. Eu não ia me manifestar, eu perdi amigo, tem gente que está... Cara, até no Facebook tem gente que parou acabou com a amizade comigo lá no Facebook, tem gente que falou besteira pra mim, só porque eu declarei voto ao Bolsonaro, como se eu fosse um cara bandido por estar apoiando um Bolsonaro. Na realidade, o que eu quero é justamente o contrário, eu quero o Brasil unido. Eu quero que a gente volte a ter moralidade, eu quero que a gente, pela primeira vez, veja o país de uma maneira positiva, que a gente volte a ter esperança. Eu não ia me manifestar antes do segundo turno. Quando eu notei que o PT estava crescendo, eu falei, cara, preocupante. Quando eu notei que existia a chance da gente resolver isso no primeiro turno, o que vai dar uma força tremenda, ainda maior para o Bolsonaro, para ele poder colocar essa intenção dele lá, que foi o que a gente sempre sonhou. Nós sempre reclamamos dos políticos e a gente sempre quis que o Congresso Nacional trabalhasse para o povo e não para eles mesmos, com aqueles conchavos que você sabe que eles fazem. Agora a gente tem um candidato que fala exatamente o que a gente sempre quis, sempre quis, nós sempre pedimos isso, todos nós. Eu duvido que um de vocês que esteja ouvindo agora o que eu estou falando, me vendo, fale, eu não queria isso, eu não queria um Congresso limpo. Aí você vai pensar assim, mas o Bolsonaro tá bom, poderia ser melhor, o Bolsonaro poderia ser mais polido, sei lá, mas é ele. Nós temos agora uma única chance de ao mesmo tempo sepultar um projeto socialista de Estado grande, uma coisa imoral, e ao mesmo tempo eleger um cara que não vai fazer todo esse jogo continuar do jeito que é jogado e do jeito que a gente sempre se envergonhou, do jeito que destruiu o nosso país. Aí você vai virar como um amigo meu acabou de falar para mim, que inclusive ele foi o motivador de eu fazer esse vídeo. Ele falou, Rafa, você me desculpa, mas eu até entendo, mas eu acho que isso não vai acontecer. Por isso que eu vou do Ciro, porque pelo menos ele é político, já sabe como é que joga o jogo e tal. Cara, eu sei que a vida bate muito na gente, eu sei que a gente aprendeu a não confiar nas pessoas, porque a gente já foi traído várias vezes, já apareceu um monte de gente falando que ia mudar e não conseguiu, mas a hora que a gente deixar essa esperança que vive dentro da gente morrer, a hora que a gente perder a nossa fé, acabou. Nós temos agora uma chance, uma única chance, e se chama Jair Messias Bolsonaro. Mas Rafa, e se ele der errado? Se ele der errado, a gente segue o jogo do jeito que a gente está acostumado a jogar. Mas é uma aposta que nós temos que fazer. Ou a gente liquida a fatura agora, elege um cara que está dando uma chance para a gente, ou o jogo vai continuar igual. Eu peço para você, por favor, aposta na fé, na esperança, e não na certeza do continuismo. Você pediu, cara. A gente queria uma mudança. Ele está aí. Domingo. Aperta 17. E se tudo der errado, a gente continua como está. Mas e se der certo? E se der certo?
E se tudo que o Bolsonaro está dizendo que vai fazer não for apenas o que a gente quer ouvir? E se ele conseguir? E se o Brasil virar o país que a gente sempre quis? Vamos apostar na esperança. Domingo, vamos de 17, cara. Vamos de 17. Desculpa se eu estou parecendo até um pouco ingênuo, mas eu acredito muito que nós temos uma chance única agora. As urnas vão dar essa chance pra gente. Jair Messias Bolsonaro, eu acredito em você, irmão. Vamos embora, vamos mudar isso. Fiquem com Deus e vamos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E é 17 no domingo.